Você seria capaz de trocar o bem mais valioso da sua vida por um simples prato de comida? Parece absurdo, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que Esaú fez ao negociar sua primogenitura com Jacó. Uma decisão simples, mas com consequências eternas. Abraão, o patriarca respeitado pela sua fé extraordinária, estava chegando ao final de sua longa vida. Durante 175 anos, ele traçou uma trajetória marcada por momentos decisivos e escolhas que definiriam para sempre o rumo de seus descendentes. Quando tudo parecia tranquilo, surgiram desafios inesperados e escolhas difíceis envolvendo seus filhos, Isaque, Ismael e outros menos conhecidos, filhos de sua segunda esposa, Quetura. Cada decisão tomada por Abraão, especialmente no fim de sua vida, estava transmitindo simbolismos e significados profundos que iriam influenciar gerações inteiras. Entre essas decisões, houve uma separação clara entre Isaque, os herdeiros das promessas, e os demais filhos enviados para terras distantes. No meio de tudo isso, um conflito profético e desencadeado entre os netos do patriarca começou a se desenhar: Jacó e Esaú, dois irmãos que mantiveram seus destinos entrelaçados por escolhas aparentemente simples, mas que carregavam um peso eterno. Nesta narrativa, você descobrirá como as últimas decisões de Abraão impactaram diretamente a vida de seus filhos e netos, provocando mudanças profundas que ecoam até hoje. Prepare-se para mergulhar em uma história repleta de mistérios, conflitos e profecias surpreendentes, revelando o quanto uma escolha aparentemente comum pode moldar destinos extraordinários. Após perder Sara, sua amada esposa, Abraão avançou sua vida de forma silenciosa, ainda vivendo sob as promessas feitas diretamente por Deus. Com uma idade já avançada, surpreendendo muitos ao seu redor, Abraão decidiu formar novamente uma família, casando-se com uma mulher chamada Quetura. Esse novo casamento trouxe não apenas uma companhia, mas também mais filhos, os quais, apesar de pouco indicados, desempenhariam um papel relevante em sua história e na de seus descendentes. Com Quetura, Abraão teve 6 filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Embora esses nomes possam parecer distantes ou desconhecidos para muitos, a importância deles se revela justamente na decisão tomada por Abraão em relação à herança. Ciente das promessas que Deus fez especificamente sobre Isaque, Abraão agiu de maneira estratégica e cuidadosa, garantindo que sua linhagem principal fosse claramente estabelecida, sem disputas futuras. Desde cedo, Abraão entendeu claramente a importância espiritual e histórica da separação de Isaque dos demais filhos. O velho patriarca sabia que as promessas divinas não eram apenas materiais, mas tinham um significado profundo. Através da descendência de Isaque, surgiria uma nação especial, escolhida por Deus para um propósito maior. Por isso, o futuro de Isaque não poderia correr riscos. Abraão precisava garantir que a linhagem prometida permanecesse pura e distinta, separada de qualquer influência externa. Sendo assim, com sabedoria e determinação, Abraão tomou uma decisão forte, porém necessária. Enquanto deu tudo o que possuía como herança direta a Isaque, decidiu entregar presentes significativos para seus outros filhos, mas logo após essa distribuição, os invejosos seguiram para regiões distantes, terras ao leste de Canaã. Esse movimento estratégico tinha um objetivo bem claro: evitar conflitos futuros e estabelecer com clareza quem carregaria adiante as promessas feitas por Deus. Embora muitos possam interpretar essa decisão como dura ou insensível, Abraão enxergava mais além. Ele entendeu que suas escolhas afetariam não apenas seus filhos imediatos, mas incontáveis gerações futuras. Separando Isaque dos demais, Abraão estava protegendo o cumprimento da promessa divina e garantindo que a descendência prometida por Deus permanecesse intacta, caminhando em direção a um destino profético e grandioso. Com essa decisão, Abraão evitou uma disputa direta entre os irmãos e possíveis disputas por terras e recursos. Ao mesmo tempo, também dava uma chance única aos seus outros filhos, permitindo que cada um pudesse construir seu próprio futuro sem permanecer sob a sombra constante do escolhido por Deus.
Essa atitude demonstrou o equilíbrio notável que caracterizou toda a trajetória do patriarca, revelando um homem capaz de agir com firmeza, mas também com justiça e misericórdia. De forma intrigante, a decisão de Abraão de enviar os filhos de Quetura para longe carregava também uma mensagem profunda. Ao fazer isso, ele estava sinalizando que o caminho de Isaque seria completamente diferente e separado das demais linhagens. Para Abraão, o destino reservado por Deus para Isaque não deveria mudar por influências externas que poderiam comprometer o propósito espiritual que estava para ser cumprido através de sua descendência. Embora Abraão amasse profundamente cada um de seus filhos, ele compreendia que sua responsabilidade maior era garantir que a promessa divina permanecesse intacta e segura. Não era uma escolha fácil, certamente lhe causaria angústia em algum momento, mas a fé e as solicitações que foram demonstradas durante toda a vida agora precisariam se revelar novamente, em uma decisão crucial que moldaria o futuro das gerações que viriam após ele. Ao se despedir daqueles filhos que agora partiam por muito tempo, Abraão observava com confiança o futuro que estava se desenhando. Ele sabia que essa divisão não exigia um rompimento definitivo dos laços familiares, mas sim uma reorganização necessária para a realização de propósitos maiores. De certa forma, ao separá-los fisicamente, Abraão acreditava estar protegendo cada um deles, garantindo-lhes uma liberdade e independência que dificilmente encontrariam vida à sombra dos herdeiros principais. Com essa separação, regiões inteiras foram influenciadas pelos descendentes dos filhos de Quetura. Povos importantes como os midianitas surgiram desses filhos aparentemente esquecidos, mostrando que mesmo aqueles que não faziam parte direta das promessas iniciais tinham um destino significativo e importante dentro do grande plano divino para a humanidade. A história desses filhos menores e sua expansão em outras regiões seria pouco relacionada, mas profundamente influente nas narrativas seguintes das Escrituras. Abraão havia semeado sentimentos que brotariam longe dali, cada uma cumprindo seu papel específico no grande propósito de Deus. Enquanto isso, Isaque permaneceu na terra prometida, seguindo o caminho único estabelecido pelo pai. A separação promovida por Abraão, portanto, não representava um afastamento negativo, mas uma sábia estratégia de garantir o cumprimento perfeito e seguro das promessas divinas. Embora a decisão tenha sido difícil, seu impacto e sua importância seriam claramente compreendidos ao longo dos séculos, quando povos e nações perceberam que aquela escolha, aparentemente simples, fora o ponto inicial para histórias completamente distintas e igualmente fundamentais para o curso da humanidade. Após uma longa e intensa jornada de fé, Abraão alcançou a idade avançada de 175 anos. Sua vida foi repleta de desafios, vitórias, momentos de grande alegria e profunda tristeza. Agora, com a certeza de que sua missão terrena foi cumprida, ele sentiu que estava próximo o momento de partir. Ao olhar para trás, Abraão percebeu claramente que cada passo, cada decisão tomada, havia sido guiada por Deus, moldando uma história que atravessaria os tempos. Os últimos dias de Abraão foram marcados por uma profunda serenidade. O patriarca, reconhecido por sua confiança absoluta em Deus, estava pronto para descansar ao lado de seus ancestrais. Entretanto, uma das cenas mais emocionantes desse momento final de sua vida envolveu uma reconciliação silenciosa e respeitosa entre seus dois filhos mais velhos, Isaque e Ismael, que, apesar de seus destinos diferentes, retornaram para honrar juntos a memória do pai. Ismael, o primogênito nascido de Agar, serva egípcia, havia passado muitos anos distante, habitando regiões áridas e formando sua própria família e tribo, conforme a profecia de Deus. Mesmo assim, nunca esqueceu o pai e a vitória especial que recebera, garantindo que através dele surgiria uma nação poderosa. Agora, ao retornar após tantos anos, Ismael traz a certeza de que, apesar das diferenças e conflitos iniciais, ele também era parte fundamental do legado deixado por Abraão. O reencontro dos irmãos na ocasião do sepultamento do pai não foi apenas um ato simbólico, mas também uma demonstração clara de que, apesar dos caminhos diferentes que foram conquistados,
O sangue e o respeito mútuo prevaleceram acima de qualquer diferença ou ressentimento. Ismael, o irmão mais velho, tinha os motivos para estar ressentido por ter sido afastado cedo da convivência paterna, mas naquele instante demonstrou uma modernidade e uma compreensão admirável sobre todos os propósitos divinos que levaram ao longo de toda a família. Ao lado de Isaque, Ismael participou da cerimônia de sepultamento na caverna de Macpela, onde Abraão havia enterrado Sara anos antes. Aquele lugar, além de representar descanso eterno para Abraão, tornou-se também um símbolo poderoso da unidade familiar. Ali, no silêncio da despedida, os irmãos refletiram profundamente sobre a complexidade de suas vidas, moldadas pelas escolhas do pai, e perceberam que, apesar de separados pela distância e obrigações, ambos tiveram sido igualmente importantes no cumprimento das promessas divinas. Após o enterro, Ismael voltou novamente ao deserto do Parã, onde se consolidou ainda mais a nação que dele surgiria. Cumprindo fielmente as palavras ditas por Deus a Agar anos antes, Ismael gerou 12 filhos, que se tornariam príncipes e líderes de grandes tribos. Mesmo distante das terras prometidas a Isaque, Ismael testemunhou o cumprimento literal das promessas que recebeu, confirmando que Deus permanece fiel à sua palavra, independente do caminho escolhido por cada um. A descendência de Ismael prosperou significativamente em terras áridas e desérticas, destacando-se pela força, resistência e capacidade de adaptação. Eles formaram um povo valente e destemido, conhecido por sua independência e orgulho, mantendo sempre viva a lembrança de sua origem em Abraão. Dessa forma, Ismael, que muitos poderiam ver como um personagem secundário da história bíblica, tornou-se um dos grandes protagonistas, provando que Deus havia cuidadosamente preparado um destino significativo também para ele e seus descendentes. Embora distantes, as trajetórias das famílias de Isaque e Ismael permaneceram entrelaçadas por laços invisíveis, mas profundamente fortes. Ao longo dos séculos, esses povos seguiram rumos diferentes, por vezes em conflitos e disputas, mas sempre carregando consigo a marca de Abraão como ancestral comum, evidenciando o impacto extraordinário das escolhas e da fé do patriarca em toda a história humana. A despedida de Abraão, portanto, não foi apenas o fim da vida de um homem, mas o começo de uma nova fase nas histórias de Isaque e Ismael. Cada um deles, seguindo seu caminho, estaria contribuindo para um legado eterno, cujo significado se revelaria gradualmente ao longo das gerações. As promessas divinas feitas diretamente a Abraão encontrariam eco nas vidas dos filhos e netos, gerando impactos que ultrapassariam fronteiras e gerações. No fim, o destino de Ismael provou que Deus não esquece de nenhum de seus filhos. A vida daquele menino que havia sido enviado para o deserto com sua mãe e que parecia condenado ao esquecimento, transformou-se em uma poderosa história de superação e vitórias abundantes. Ismael se tornou uma prova viva da fidelidade divina, mostrando que, apesar do rumo traçado, todos têm um propósito especial reservado por Deus. Com a partida de Abraão, um capítulo grandioso chegava ao fim, mas uma nova fase de desafios, aprendizados e crescimento espiritual estava apenas começando para cada um de seus descendentes. Ismael, em especial, carregaria para sempre a lembrança do pai, honrando seu legado de coragem, fé e obediência, enquanto continuava a escrever sua própria história única e inspiradora nas páginas da humanidade. Após a morte de Abraão, Isaque assumiu a responsabilidade de continuar o legado deixado pelo pai. Ele era agora o novo patriarca, o líder espiritual e moral da família. Isaque era conhecido por seu temperamento tranquilo, pacífico e pela fé firme nas promessas divinas. Casado com Rebeca, ele carregava dentro de si não apenas a herança material, mas também a promessa de uma nação grandiosa e numerosa. Porém, o início dessa nova jornada foi marcado por um grande desafio. Durante quase 20 anos, Rebeca viveu sem conseguir engravidar, colocando à prova a paciência e a fé do casal. Diante da demora em ter filhos, Isaque decidiu clamar diretamente ao Senhor, suplicando uma resposta que pudesse encerrar aquela angústia silenciosa. Deus ouviu suas orações
e, em um ato milagroso e providencial, respondeu às súplicas do casal. Em pouco tempo, Rebeca engravidou. Contudo, algo estranho estava acontecendo em sua gestação. Desde o início, ela sentiu um desconforto incomum, uma inquietação constante que parecia indicar algo muito além de uma gravidez comum. Intrigada e preocupada com essa situação, Rebeca decidiu consultar diretamente o Senhor para tentar compreender o motivo desse sentimento inquietante. Ao buscar a resposta de Deus, ela recebeu uma revelação surpreendente e profética. Deus revelou que em seu ventre não estava apenas um filho, mas sim 2. E não apenas 2 meninos comuns, mas 2 nações completamente distintas estavam crescendo em seu interior. Aqueles bebês representavam 2 realidades muito diferentes e conflitantes, algo que iria muito além do relacionamento fraterno comum. A profecia revelada a Rebeca era clara e misteriosa ao mesmo tempo. 2 nações estão no teu ventre. 2 povos separados sairão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Essas palavras ecoaram profundamente no coração de Rebeca, deixando-a perplexa e curiosa sobre como isso poderia se concretizar na prática. Desde aquele momento, ela passou a compreender que o nascimento de seus filhos não representava apenas o surgimento de uma nova geração, mas o cumprimento de um propósito divino maior, repleto de desafios e mistérios. Quando chegou o momento do nascimento, a profecia começou a ganhar vida diante dos olhos de todos que testemunharam o nascimento dos irmãos. O primeiro bebê a nascer era ruivo e coberto de pelos, e recebeu o nome de Esaú. Logo em seguida, nasceu o segundo, Jacó, que imediatamente chamou a atenção por segurar o apoio do irmão mais velho. Esse pequeno detalhe aparentemente insignificante já sinalizava algo incomum. Jacó estava destinado, desde o princípio, a lutar pelo que desejava conquistar. Desde pequenos, as diferenças entre os irmãos se tornaram cada vez mais evidentes. Esaú cresceu forte, destemido, amante da caça e da vida ao ar livre. Ele era admirado por Isaque, que via nele o retrato perfeito da coragem e da força física, qualidades que admirava profundamente. Jacó, por outro lado, era tranquilo e reflexivo, preferindo a vida mais calma, próxima das tendas e do aconchego familiar. Rebeca, conhecendo a profecia, via nele algo especial, diferente do irmão, e desenvolveu por ele uma atenção protetora. Conforme os anos se passaram, essas diferenças ganharam ainda mais força, e a profecia começava lentamente a tomar forma na dinâmica da família. Embora Esaú fosse o primogênito e, por tradição, tivesse direito às principais vitórias do pai, algo sutilmente parecia estar sempre trabalhando para mudar o rumo das coisas, apresentando o cenário para uma reviravolta que marcaria para sempre a história bíblica. A primogenitura, algo tão importante e desejado, seria posta à prova por circunstâncias que poucos poderiam imaginar. A profecia recebida por Rebeca não foi revelada diretamente aos filhos, o que criou um ambiente de mistério e expectativa dentro do lar. Ao mesmo tempo em que cresceram, Esaú e Jacó simplesmente viveram em realidades paralelas, com objetivos e interesses completamente diferentes. Sem perceber, cada um deles estava preparado pelo destino para assumir o papel prometido anos antes, sem que eles soubessem exatamente o que estava reservado para o futuro. A cada dia que passava, a relação entre Esaú e Jacó era marcada por seus conflitos. Não havia hostilidade direta, mas uma competição velada sempre esteve presente, principalmente pela atenção dos pais e pelo respeito familiar. No fundo, algo profundo impulsionou esses irmãos por caminhos diferentes, preparando-os deliberadamente para o conflito constante que mudaria para sempre suas histórias e as gerações futuras. Rebeca, observando a dinâmica dos filhos, guardava o segredo à revelação recebida, certa de que no tempo correto, Deus mesmo providenciaria os acontecimentos necessários para cumprir suas promessas. Enquanto isso, Isaque segue com a vida, orgulhoso dos 2 filhos, mas desconhecendo o futuro grandioso e ao mesmo tempo preocupado com o que aguardava sua família. Isaque, como herdeiro direto das promessas feitas a Abraão, tinha uma grande responsabilidade sobre os ombros. Sua missão era garantir que a fé, as promessas e o compromisso com Deus
fossem repassados às próximas gerações. Ele não sabia ainda como isso aconteceria, mas sabia que sua jornada e a de seus filhos seriam fundamentais para o futuro de todo o povo escolhido. Dessa forma, a profecia recebida por Rebeca não apenas anunciou um destino concluído, mas revelou também que a história divina sempre envolve mistério, conflito e, acima de tudo, propósitos maiores do que a compreensão humana pode alcançar. Os filhos de Isaque carregariam sobre si a responsabilidade e o peso de cumprir algo grandioso, e apenas o tempo revelaria como essa profecia impactaria profundamente toda a humanidade. Rebeca sempre soube que seus filhos não eram crianças comuns. Desde a gestação conturbada, quando sentia que os 2 bebês nasceram lutando dentro dela, era evidente que havia algo especial acontecendo. Porém, ao longo dos anos, aquela misteriosa profecia recebida de Deus permaneceu guardada apenas em seu coração, silenciosamente moldando a maneira como ela observava Jacó e Esaú. 2 filhos, 2 personalidades, 2 nações destinadas a viver em uma relação complexa e histórica. Quando Deus revelou a profecia, ele deixou claro que aquelas crianças não representavam apenas 2 irmãos, mas sim o surgimento de 2 povos diferentes, destinados a trilhar caminhos separados. As palavras "o mais velho servirá ao mais novo" ecoavam na mente de Rebeca como um lembrete constante de que algo incomum estava prestes a acontecer na vida de seus filhos. Ainda assim, ela nunca revelou essa profecia diretamente a eles ou ao seu marido, Isaque, deixando que o próprio tempo se carregasse de trazer à luz os significados ocultos daquelas palavras. Enquanto cresciam, Esaú e Jacó tornaram-se homens extremamente diferentes, destacando-se cada vez mais suas personalidades opostas. Esaú se transformou em um caçador habilidoso, corajoso, forte e impetuoso, admirado pelo pai pela sua força e determinação. Jacó, ao contrário, tornou-se calmo, estrategista, reflexivo e próximo à mãe, preferindo cuidar das ações domésticas e observar o funcionamento das coisas ao seu redor. Essas diferenças aparentemente naturais eram, na verdade, o início visível do cumprimento da profecia. A vida cotidiana dos 2 irmãos era marcada por uma tensão silenciosa e sutil, mas constante. Essa tensão não era declaradamente hostil, mas existia uma competição discreta, oculta especialmente aos olhos de Rebeca, que compreendia mais profundamente o significado das pequenas disputas entre os filhos. Cada escolha, cada decisão tomada por eles pareciam contribuir para o cenário profético anunciado por Deus. Uma profecia, que antes era algo distante e vago, começou lentamente a ganhar vida nas decisões cotidianas. Até mesmo os pais tinham vontades declaradas. Isaque demonstrava clara predileção por Esaú, admirando suas qualidades físicas e seu espírito forte. Já Rebeca sentia uma ligação profunda com Jacó, talvez porque soube intuitivamente que ele estava destinado a algo diferente, mais grandioso, mas também mais desafiador. Rebeca, ciente da importância da profecia, muitas vezes pensava se deveria ou não interferir no destino dos filhos. Ela conhecia o significado profundo por trás da promessa, e em seu coração ansiava por ver os planos de Deus realizados, mesmo que isso pudesse significar dificuldades ou conflitos futuros entre seus filhos queridos. Contudo, decidiu esperar pacientemente, confiando que Deus agiria no momento certo e da maneira correta. Os anos se passaram e os caminhos dos irmãos foram se distanciando naturalmente. Esaú tornou-se ainda mais aventureiro e independente, frequentemente passando longos períodos longe da família, explorando regiões selvagens. Jacó cresceu próximo ao ambiente familiar, observando, aprendendo. A profecia já estava começando a se materializar claramente, definindo 2 destinos muito diferentes que influenciariam profundamente as gerações seguintes. Na verdade, aquela profecia não era apenas sobre a dinâmica familiar entre Esaú e Jacó, mas sim sobre a história de 2 nações que surgiriam desses homens. Esaú daria origem ao povo edomita, conhecido por sua força e bravura. Jacó, por sua vez, seria o patriarca do povo de Israel, uma nação escolhida por Deus para desempenhar um papel único e central na história da humanidade. Enquanto a profecia crescia e ganhava vida,
o cenário se preparava para acontecimentos ainda mais marcantes. Em breve, as circunstâncias levariam os irmãos a enfrentar um momento crucial, no qual uma simples escolha definiria claramente o cumprimento da profecia divina. Esaú e Jacó caminharam, sem perceber, para um encontro ocorrido com seus próprios destinos. Nesse contexto histórico e espiritual, Rebeca continuou observando atentamente cada movimento de seus filhos, percebendo claramente como pequenas decisões cotidianas carregavam em si o peso do futuro. Seu coração permanente dividido entre o amor materno e a consciência profunda de que as promessas de Deus eram inevitáveis, ainda que nem sempre simples ou específicas no momento presente. A história de Jacó e Esaú, moldada por essa profecia tão poderosa, revelou um grande ensino espiritual sobre como Deus atua no silêncio das decisões cotidianas e nas relações familiares aparentemente comuns. Sem perceberem, os irmãos desempenharam papéis cruciais na construção de uma história maior, que influenciaria não apenas suas vidas, mas também toda a trajetória das gerações futuras. A profecia das duas nações, portanto, não era apenas uma previsão sobre rivalidade entre irmãos, mas uma demonstração do controle absoluto e soberano de Deus sobre a história. Cada detalhe estava perfeitamente encaixado, preparando o caminho para escolhas decisivas, onde decisões aparentemente banais definiam destinos extraordinários. Aos poucos, aquela revelação misteriosa, feita anos antes, ganhou força e claramente anunciava que algo marcante estava prestes a acontecer, mudando para sempre a vida desses dois irmãos e o destino das nações que deles surgiriam. Certa vez, Esaú retornou cansado e faminto de uma longa jornada de caça. Era um dia comum, como tantos outros, mas naquele instante aparentemente banal, um acontecimento mudaria completamente o boato da história de dois irmãos e, posteriormente, de duas grandes nações. Jacó, sempre atento às situações e às oportunidades ao seu redor, estava preparando um delicioso guisado de lentilhas, cujo aroma se espalhava pelo acampamento. Ao sentir o cheiro irresistível da comida, Esaú se moveu exausto, sem energia após um longo período caçando sem sucesso. Tomado por um desejo imediato, quase desesperado, ele pediu ao irmão: Jacó, por favor, dê-me um pouco desse cozido vermelho, pois estou faminto. Jacó, percebendo naquele instante uma oportunidade única, rapidamente propôs uma troca audaciosa: a primogenitura por aquele simples prato de comida. Na cultura daquele tempo, a primogenitura representava algo de valor inestimável. Não era apenas o direito de receber a maior parte da herança material do pai, mas também carregava vitórias espirituais e responsabilidades profundas diante da família e diante de Deus. Era a representação do legado familiar, a promessa de vitórias especiais que influenciariam diretamente nas gerações futuras. Porém, naquele instante, Esaú estava cansado, faminto e enfraquecido, incapaz de refletir claramente sobre o verdadeiro valor daquilo que Jacó lhe ofereceu em troca. Diante do desejo imediato, Esaú desprezou a importância espiritual e histórica de sua primogenitura, dizendo impulsivamente: estou a ponto de morrer de fome. De que me serve então essa primogenitura? Sem hesitação, ele aceitou a proposta do irmão, entregando assim, com palavras breves e impulsivas, algo que carregava implicações profundas para o seu futuro e o de seus descendentes. Para ele, naquele instante, parecia apenas um simples acordo, sem maiores consequências. Jacó, porém, não enxergava aquela situação como trivial. Desde criança, ele ouviu de sua mãe histórias sobre a importância das vitórias divinas e sobre as promessas feitas por Deus a Abraão e Isaque. Dentro dele, havia um forte desejo de ser parte direta desse legado espiritual. Ao perceber que poderia conquistar oficialmente a primogenitura, Jacó não hesitou. Com perspicácia e estratégia, Esaú jurou solenemente que cederia seu direito mais importante. O que parecia um simples prato de lentilhas era, na verdade, um marco na história bíblica. Esaú aceitou rapidamente o acordo, sem refletir profundamente, e depois de comer e satisfazer sua fome momentânea, expressou-se e saiu,
desprezando com indiferença aquilo que havia acabado de negociar. Naquele exato instante, algo profundo e invisível acontecia. Esaú estava renunciando não apenas a um próprio direito, mas a um papel fundamental dentro do plano divino, entregando a Jacó um legado profético que influenciaria todas as gerações posteriores. Uma troca aparentemente banal e impulsiva, definindo claramente o boato das vidas dos dois irmãos. A partir daquele dia, o relacionamento entre eles se tornou ainda mais delicado. Esaú começou lentamente a perceber a gravidade do que havia perdido, enquanto Jacó, consciente do que conquistara, começou a agir com maior segurança, ainda que não estivesse totalmente ciente das complexas consequências futuras de sua atitude estratégica. Esaú representava aquele tipo de pessoa que tomava decisões rápidas, guiadas pelas emoções imediatas, sem pensar muito nas implicações futuras. Por outro lado, Jacó era calculista, paciente e observador. Ao conseguir adquirir a primogenitura do irmão, Jacó começou a entender que Deus estava guiando sua vida para um destino específico, alinhado à profecia feita antes mesmo de seu nascimento. A partir daquele momento, Jacó sentiu que sua vida havia se tornado um propósito diferente e definitivo. Agora, ele carregava sobre os ombros o peso de ser o herdeiro principal, não apenas dos bens materiais da família, mas principalmente das promessas feitas por Deus a Abraão e a Isaque. Com essa responsabilidade em mãos, ele teria que enfrentar muitos desafios pela frente, mas estava disposto a lutar por seu destino profético, mesmo que para isso precisasse vencer obstáculos e fazer isso sacrifícios enormes. Esaú, após compreender melhor o significado do que havia perdido, sentiu um profundo arrependimento, mas já era tarde demais. Ele havia desprezado a vitória divina por algo passageiro. Sua atitude demonstrou claramente como decisões rápidas, feitas sem a reflexão necessária, poderiam mudar a direção da vida e da história. A dor e arrependimento por sua escolha imprudente acompanharam Esaú durante muito tempo. Com o passar dos anos, as consequências daquela decisão aparentemente simples se tornariam cada vez mais visíveis. Jacó seguiu seu caminho, tornando-se o patriarca das tribos de Israel, o povo escolhido por Deus para carregar adiante as promessas feitas a seus ancestrais. Esaú, por outro lado, se tornaria o líder dos Edomitas, um povo forte, mas que viveria constantemente em conflito com Israel, justamente por questões que tinham começado naquele simples prato de lentilhas. A história da troca da primogenitura não é apenas um relato de conflito familiar, mas uma lição poderosa sobre o valor das decisões que tomamos diariamente. Uma escolha impulsiva feita num momento de fraqueza pode ter implicações profundas que duram para sempre. A história de Jacó e Esaú permanece até hoje como uma lembrança da importância da prudência, paciência e sabedoria ao tomarmos decisões que moldam nosso futuro. Ao longo das gerações seguintes, os descendentes de Esaú e Jacó experimentaram as consequências diretas daquela decisão aparentemente simples. O ato impulsivo de Esaú não definiu apenas o destino imediato dos dois irmãos, mas moldou profundamente a história de duas grandes nações, cujas trajetórias permaneceram entrelaçadas, ora em paz, ora em conflito, mas sempre ligadas por esse evento decisivo. Jacó e Esaú representam, assim, os dois lados da natureza humana, aquele que decide pela emoção momentânea e aquele que envelhece com cautela e reflexão. A troca da primogenitura é, portanto, um alerta poderoso de como cada escolha, por menor que pareça, pode ter consequências eternas e transformadoras na vida das pessoas e das nações. A história de Abraão e seus descendentes revela um ensinamento poderoso e profundo sobre o valor das decisões humanas. Cada escolha feita por Abraão, Isaque, Jacó ou Esaú pode parecer isolada em seu próprio contexto, mas, na realidade, carrega consequências que ecoam por gerações inteiras. Uma decisão simples, tomada em um momento aparentemente banal, como um prato de lentilhas, alterou o curso da história e moldou destinos que influenciam vidas até hoje. A trajetória desses personagens bíblicos demonstra claramente que nenhuma decisão é pequena
ou insignificante demais para não causar grandes mudanças. A história de Jacó e Esaú ensina que é fundamental considerar não apenas as necessidades imediatas, mas também o impacto que nossas ações terão no futuro. Essa consciência faz toda a diferença, especialmente quando entendemos que cada escolha pode moldar não só a nossa própria vida, mas também o destino daqueles que vêm depois de nós. Se você gostou dessa reflexão e deseja continuar descobrindo mais histórias ancestrais que mudaram destinos e transformaram gerações inteiras, aproveite para deixar seu like agora mesmo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Sua participação faz toda a diferença em nossa jornada. Te vejo no próximo vídeo.